Nós, enfim, chegamos ao final de mais uma série, ao final dessa série Transformados pela Oração. Não que nós tenhamos esgotado o tema oração, de forma alguma, longe disso. Oração é tema, é assunto, é pauta importante demais para ficar confinado apenas numa pequena série. É importante a gente deixar isso bastante claro, é importante que isso fique bastante claro. É um tema que convida-nos a revisitá-lo com frequência e, se Deus nos permitir, nós o faremos assim como temos feito, assim como pretendemos fazer, por exemplo, com Apocalipse. Tá? Talvez não na mesma frequência. Né? Apocalipse, vem aí a segunda etapa de Apocalipse. Aguarde, ela chegará se o Senhor Jesus não voltar antes. O que é melhor? Que venha o Apocalipse ou que Jesus volte? Entendeu o trickzinho da pergunta, a brincadeira? Se você não entendeu, venha falar comigo depois, eu te explico, tá bom? Não tem problema. Mas o que eu venho pedindo a Deus é que, de alguma forma, você tenha sido ou venha sendo abençoado por essas mensagens ao ponto de, fato, buscar melhorar a sua vida de oração. Esse tem sido o meu pedido a Deus. E que nós sejamos, como comunidade de fé, não só nós individualmente, mas como comunidade de fé, como corpo de Cristo, instados a orar mais e com mais propriedade, juntos, como igreja. Dia 5, por exemplo, teremos mais uma oportunidade, não só no dia 5, nos cultos, às vezes nos pequenos grupos, enfim, mas quando nós nos reunimos, a ideia de que a oração seja algo, uma atividade constante, intensa na vida do corpo de Cristo que se reúne aqui na CB Moema, ok? Essa tem sido a nossa motivação, essa tem sido a minha motivação, essa tem sido a minha oração, e eu perseverarei orando nisso, e creio que essa é uma boa oração. Muito bem, eu quero aqui começar fazendo uma pergunta, fazendo uma provocaçãozinha básica aqui, como eu faço de vez em quando. É possível que algo magnífico se torne tão familiar a nós, ao ponto de nós não sermos mais tão impactados pela sua beleza, por sua grandiosidade, pelo seu fascínio? Entendeu a pergunta? A gente se acostuma tanto com a grandeza de algo, que daqui a pouco ela já não, parece que ela não fala mais ao nosso coração. Essa foto foi tirada num lugar chamado Monsaraz, Castelo de Monsaraz, ali na fronteira entre Portugal e Espanha. É um lugar maravilhoso. E enquanto ali, você está, é uma janela na fortificação, provavelmente um sentinela ficava ali. Essa fortificação tem centenas de anos. Medieval. E dessa janela você olha um horizonte absolutamente desbundante ali no meio da foto. Aquilo ali é uma paisagem real, tá, gente? Não foi colocado ali por Photoshop, não, tá bom? Isso aqui é fotografia mesmo, tá? Acho que você vê uma ponte passando. Dá para ver? É a ligação entre Portugal e Espanha. Essa fronteira é uma região de lagos, é uma região belíssima, belíssima. Mas a pergunta que me veio ali, eu falei, será que depois de um certo tempo olhando essa paisagem, eu me acostumaria tanto a ela ao ponto de não mais apreciá-la? Essa foi a pergunta que me veio. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais a pergunta e essa inquietação. Será que nós podemos nos acostumar tanto a algo excelente, ao ponto de nos tornarmos indiferentes a essa excelência, a sua excelência, a excelência desse algo? Ficamos tão acostumados a algo essencialmente bom ao ponto de nos alienarmos dele, não mais discernirmos, não mais apreciarmos, não mais desfrutarmos, não mais vivenciarmos, não mais celebrarmos esse algo. Um casamento, por exemplo, um cônjuge. Faz sentido? Quer dizer, entendeu? Faz sentido, né? A lógica do pensamento, não um casamento que se esgota. O casamento que se esgota nunca faz sentido. É uma tristeza, na verdade. Mas só para você entender, é possível. É possível já não sermos tão tocados, tão sensibilizados pelas qualidades, pela importância, pela dignidade, pela beleza, pelo encanto, pelo fascínio, pela santidade desse algo. Eu me lembro nessa hora da parábola do filho pródigo. Na verdade, a parábola do filho pródigo e do filho mais velho, que ali ambos estavam alienados do pai. Vocês se lembram disso? Havia todo um desejo muito claro dos dois filhos de usufruírem dos bens do pai, mas não usufruírem do pai de quem vinham os bens. Alienação. Tá?
Lucas capítulo 15, depois leia lá. Leia inclusive as três parábolas encadeadas ali, porque elas contam uma mesma história, dão o mesmo ensino. É possível que algo se nos torne tão familiar ao ponto de perder o fascínio? A resposta então é um sim meio não categórico, né? Está parecendo bom dia hoje de manhã. É possível ou não é possível? Sim, é possível. É possível que percamos que algo que nos encantava perca o encantamento. Veja bem, perder, aqui eu coloco entre aspas. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento sobre o termo alienação, que eu uso recorrentemente aqui na igreja, aqui nas pregações, e que eu não sei se todo mundo, e esses dias eu falei, será que todo mundo entende o que eu quero dizer com isso? Então vale a pena a gente simplesmente esclarecer os termos. O que eu quero dizer com alienação? Eu quero me referir a afastamento, insensibilidade, indiferença, distanciamento, seja ele emocional, espiritual, físico. Afastamento, distanciamento. Eu me distancio daquele algo que antes me encantava, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Essa questão sobre familiaridade / alienação, ela começou a me provocar desde o momento em que o texto bíblico da mensagem de hoje foi definido. Quando eu cheguei nesse texto, falei, é isso que nós vamos estudar. E lendo, eu falei, uau, eu acho que eu tenho um problema de alienação em relação a esse texto. Eu, André. E acho que é sobre isso que eu tenho que falar. Sobre a possibilidade de que mais pessoas como eu olhem tanto, já tenham olhado tanto para esse texto, ao ponto de já não mais serem impactados por ele. É uma bela paisagem que já não me cativa mais. É uma bela paisagem. E eu não discuto a beleza da paisagem, mas ela já não me arrebata. E não é porque a paisagem seja feia, é porque os meus olhos se acostumaram de uma maneira errada à beleza dela. Deu para entender o ponto? Fica com isso na cabeça. E essa questão, ela começou a me provocar justamente por se tratar, em relação a esse texto, justamente por se tratar de uma oração absolutamente familiar. Muito provavelmente a oração mais conhecida nas Escrituras. Ela é chamada de oração modelo. Oração do Senhor, ou simplesmente Pai Nosso. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 7, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Ao orar, a instrução, então, de Jesus aqui. Veja bem, Sermão do Monte, capítulo 6. Jesus está dando instruções a toda aquela audiência sobre como nós devemos orar. Como nós devemos conversar com Deus. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. A palavra gentios aqui, ela diz respeito a pessoas que não creem de fato em Deus. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas rezas, né, seja ela que reza for, de que matiz for, se eles repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles. E aí vem a primeira vez que o Senhor Jesus aqui nesse momento usa o termo Pai. Não sejam como eles, pois seu Pai. Então perceba que há dois grupos de pessoas. Aqueles que não têm Deus como Pai. E aqueles que, sim, são filhos de um Pai amoroso que sabe exatamente quais são as suas necessidades, mesmo antes que elas sejam colocadas no seu altar. E Jesus está falando, considerem que o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. E quando Jesus faz esse movimento, ele fala assim, não comecem a sua oração com a sua lista de pedidos, com o seu wish list para Deus. Ele já sabe o que vocês precisam. A conversa com Deus tem que operar numa frequência diferente. Ela tem que operar numa frequência
bastante distante, ou bastante mais ampla do que simplesmente uma pauta restrita aos nossos problemas, às nossas lutas, aos nossos desconfortos. Eu entendo, tem lutas que são tremendas e muitas vezes ocupam a nossa vida, nos capturam e nos jogam para dentro daquele problema, e Deus sabe disso, mas no geral, a vida não é necessariamente assim. E é sobre isso que Jesus está falando. A perspectiva correta, a forma correta de se apresentar diante de Deus em oração. É por isso que a oração é uma oração modelo. Não no sentido de que nós devemos orar exatamente o que Jesus está orando ali, agora, aquilo que a gente vai ler em Mateus capítulo 6, 9 a 13. Mas que ela estabelece um parâmetro, uma forma de comunicação, aquilo que tem que estar ocupando a nossa pauta de oração com Deus, a métrica, por assim dizer, do nosso diálogo com Deus nas nossas orações. E ele fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perceba que é só agora que ele está entrando na lista de necessidades pessoais. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baseado nessa oração modelo do Senhor, eu quero propor um último clamor para fechar essa série, que eu creio, se feito com consciência, se feito com sinceridade de coração, pode contribuir distintivamente para o nosso despertamento e fortalecimento espiritual, pode contribuir para que nós sejamos arrancados das alienações que tentam capturar a nossa vida, que tentam capturar o nosso coração, em relação à oração, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a tudo. O primeiro ponto aqui que eu quero colocar, que eu quero destacar, é que nunca presuma que você não é uma pessoa alienada de alguma forma. Não tem essa presunção. Isso é orgulho, isso mata. Todos nós podemos ser capturados pela alienação de uma forma ou de outra, em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao próximo. Todos nós temos os pés de barro aqui. É importante você ter isso em mente. Não, isso não acontece comigo. Não presuma isso. Todos nós somos passíveis de alienação. Ok? Tenhamos cuidado com isso. E a oração é essa: Pai, livre-nos da alienação em nossa relação. A relação é uma palavra que está um pouco aberta aqui, e acho que vai ficar mais claro até o final da mensagem. E se você prestou atenção em todas as mensagens e acompanhou toda a série, você percebe que já há uma mudança nessa forma de abordar a oração. Nas outras todas, eu começava a oração com a palavra, ou começava o tema da mensagem com a palavra. Quem se lembra? Todos os temas começavam com uma mesma palavra: Senhor. Agora é Pai. Não que isso faça grande diferença em questões teológicas, mas diz respeito, é uma coisa mais próxima, mais íntima. E há um outro ponto aqui. As outras orações, todas elas eram declinadas na primeira pessoa do singular. Essa é declinada na primeira pessoa do plural, porque a oração modelo é toda declinada na primeira pessoa do plural, e isso tem uma razão de ser. Guarde isso com você. Essa é a oração base que eu extraio aqui. Esse é o caminho, essa é a porta de entrada para eu orar adequadamente aquilo que Jesus propõe na oração do Pai Nosso. Aqui eu quero propor para você aquilo que tem sido o meu aprendizado com essa oração. Não necessariamente você precisa copiá-lo, mas é uma forma de você discernir, de você perceber como é que esse caminho proposto por Jesus pode operar e deve operar na nossa vida a partir do momento que nós somos despertados, somos reconquistados pela beleza da oração modelo. Que não é simplesmente juntos, agora vamos orar o Pai Nosso, irmãos, vamos ficar de pé. A minha herança presbiteriana às vezes salta aqui, né? Que saudade de orar o Pai Nosso em comunidade. A gente fazia isso todo domingo. E todo mundo levantava, né? Então tinha lá o momento
Vamos agora recitar a confissão de fé de Westminster. Agora, momento do Pai Nosso. Às vezes eu sinto falta dessas coisas, não posso negar para vocês. É a herança religiosa que eu tenho. Mas a questão toda aqui não é simplesmente orar o Pai Nosso, é gostoso de ouvir, é gostoso desse momento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Mas a questão é que você pode estar falando isso, repetindo isso como um papagaio, sem fazer qualquer efeito. É bonito de ouvir, mas sem efeito prático na vida de quem está falando, na vida de quem está orando. Então aqui nós estamos explorando a oração modelo e caminhando a partir dessas balizas que o Senhor está dando. Então a ideia aqui, a proposta é que nós transitemos da mera familiaridade com a oração modelo para uma pauta de oração intencional, mais pensada em cima dessa oração do Senhor, em cima dessa oração do Pai Nosso. E eu começo com um clamor, porque a oração me incita a clamar por ajuda. Essa é a minha oração em cima da oração do Pai Nosso. Eu estou repartindo com vocês e sou devedor, em grande medida, das reflexões trazidas por esse livro aqui do Timothy Keller, Oração, Experimentando Intimidade com Deus. E ele vai compartilhar, em cima da oração modelo, os pensamentos de 3 gigantes da teologia. Santo Agostinho, Calvino e Lutero. Então eu vou fazer várias citações do livro aqui, porque elas são muito impressionantes, muito impactantes, me impactaram muito e eu quero compartilhar com vocês. Gastaremos bastante tempo com essas citações, mas eu passarei pelos pontos com um pouco mais de rapidez aqui, sem entrar tanto na profundidade de cada um deles, porque as citações elas já explicam o ponto que eu estou colocando aqui. O primeiro ponto que eu quero colocar, primeiro ponto a orar, a partir da oração modelo, é: Senhor, Pai, por favor, ajude-nos a apreciar, honrar e desfrutar Tua paternidade. Pai Nosso. O termo Pai, ele carrega consigo o sentido de autoridade, queridos, ele carrega consigo o sentido de ternura, intimidade e cuidado. Mas o meu pai foi um horror, não tenho nenhuma experiência saudável de ternura com meu pai. Eu entendo o seu drama pessoal, mas na sua gênese, na sua origem, a paternidade implica autoridade, ternura, intimidade e cuidado. Desfrutar da paternidade de Deus implica submissão, então, à sua autoridade. Implica permeabilidade, abertura do coração à sua ternura. Eu aceito o amor de Deus nos termos de Deus, e não nos meus termos. Porque a gente é cheio de querer aplicar termo para Deus, né? Eu quero ser amado, eu quero ser recebido, eu quero ser acolhido, mas eu desenho os termos, e Deus não é sequestrado pelas exigências de ninguém. Também implica interesse em Deus, interesse no ser de Deus, na pessoa do Pai. Intimidade implica relacionamento, conhecimento, diálogo. A nossa primeira oração falava sobre isso. Lemos? Nosso primeiro encontro falava sobre isso. Nos primeiros domingos temos falado: Senhor, ajude-nos a te conhecer melhor. Por quê? Queremos ser íntimos do Senhor. Queremos ter uma boa amizade contigo, queremos caminhar contigo. E por fim, obediência aos seus cuidados, observância e concordância aos seus princípios e orientações, direcionamentos. Ok, é isso que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. Há muitas informações claras da vontade de Deus nas Escrituras. Nós não ficamos às cegas aí. Mas nós precisamos lembrar que chamar Deus de Pai, e esse talvez seja o ponto mais importante aqui, significa orar sabendo exatamente qual é a nossa posição em Cristo. E aqui eu quero fazer a primeira citação do livro do Keller, e ele menciona aqui Lutero, menciona Calvino, e é muito interessante que ele vai falar. Olha só o que ele coloca aqui nesse momento, falando sobre esse momento da oração especificamente. Pai nosso que estais nos céus. Calvino explica que chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. Quem haveria de ser tão precipitado a ponto de arrogar para si a honra de ser filho de Deus, a menos que tivesse sido adotado em Cristo como filho da graça? Eu estou cansado de ouvir, já ouvi mais. Deus é Pai. De quem? Essa é a pergunta. De quem? Há no coração de Deus o desejo de ser Pai de todos aqueles que se arrependem dele. Se arrependem e o buscam e se refugiam na sua graça. Mas espera aí, Deus é Pai de quem? Daqueles que se refugiaram em Cristo. Lutero defende que devemos dizer a Deus: Tu tens nos ensinado a considerá-lo e aclamar a Ti como Pai de todos nós, embora
pudesses ser, por direito e com razão, ser um juiz severo de nós, não fosse Cristo. Portanto, devemos começar pedindo a Deus para infundir em nosso coração a confiança reconfortante em seu amor paternal. E o seu amor paternal é tão grande ao ponto de dar o seu filho para morrer na cruz por nós. Está aí a autoridade, está aí a ternura, está aí a beleza da intimidade e a beleza do cuidado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, esse é um cuidado paternal, sacrificial. Um pai que não poupa o seu próprio filho perfeito por amor à sua criação. Vai ter amor assim, hein? Que amor é esse? A gente não consegue dimensionar esse negócio direito. Então, o primeiro ponto aqui é apreciar, honrar e desfrutar dessa paternidade maravilhosa de Deus. Quando eu falo pai, eu preciso entender o que eu estou dizendo. E ser absorvido pela possibilidade de falar pai, papai. O meu pai terreno já se foi há 5, quase 6 anos. E eu já não falo pai há um certo tempo. Eu sinto falta disso. Oi, pai. É reconfortante poder trocar. Oi, filhão. Tudo bem? Era gostoso esse encontro. Chegar lá e ver o seu Luiz com aquela barba enorme. A Helene falou que eu estou querendo ficar que nem ele agora, né? Aquela barba branca enorme, assim, por fazer. Mas era fofo de pegar. Oi, pai, como é que você está? Ô, filho, tudo bem. Eu sinto falta disso. Mas sabe qual é o ponto? O meu Pai Celestial continua presente. E eu posso falar com Ele sempre e sempre. Não é só sempre que eu quiser. Não é só sempre que eu precisar. Mas eu simplesmente preciso e eu quero desenvolver na minha vida o desejo de falar com o meu Pai, porque Ele é meu Pai. Simplesmente assim. Eu quero dar atenção para o meu Pai. Eu quero ouvir meu Pai. Eu quero trocar com meu Pai. Simples assim. Deixa eu andar, porque senão a gente vai atrasar bastante aqui. O segundo ponto aqui. Pai, por favor, ajude-nos a cumprir o nosso chamado com gratidão e diligência em resposta ao teu amor por nós. Se você vai lá no versículo 9, parte C, ele fala, santificado seja o seu nome. Mas é isso que significa? Sim, é isso. Deus já é santo. Você não torna Deus mais santo pedindo que o nome dele seja santificado. O que significa santificar, pedir para que o nome de Deus seja santificado? Significa que, como portadores do seu nome, como representantes do seu nome, nós desejamos que a santidade dele seja vista em nós, que ele desenvolva em nós santidade, que as pessoas vejam a sua santidade em nós, que o seu nome seja glorificado entre as nações, como é glorificado em nós. Eu quero que o nome de Deus seja santificado dentro da minha casa, na presença da minha esposa. Que ela veja que o nome de Deus seja santificado dentro do meu relacionamento conjugal. É esperado que você queira que o nome de Deus seja santificado dentro da sua casa, que os seus filhos olhem para você, pai, para você, mãe, e vejam isso. Que você, pai e mãe, vejam isso nos seus filhos à medida que eles vão crescendo. Que os seus colegas de trabalho vejam isso no seu trabalho. Que a sociedade veja isso nos crentes. E está complicado, hein? Que o seu nome seja santificado nas nossas vidas. Que a sua presença, que nós te honremos, que nós te representemos bem. Essa é a ideia aqui. Olha o comentário aqui na sequência. Lutero chama a atenção para o fato de que todos os cristãos batizados carregam o nome de Deus. Eu tenho aqui algumas questões aqui. Eu entendo que quando ele fala batizados, de fato salvos, ok? Pessoas que declararam sua fé em Jesus e foram batizadas na sequência. É isso que ele quer dizer aqui. Como portadores desse nome, representam um Deus santo e bom, de modo que oramos para que o Senhor nos impeça de desonrar o nome pelo qual somos chamados, para que nos capacite a nos tornarmos bons e santos. É um pedido também para que a fé em Deus seja difundida mundo afora, para que os cristãos honrem a Deus com a semelhança ou a santidade de Cristo em suas vidas e para que mais pessoas honrem a Deus e clamem pelo seu nome.
A ideia de que eu, como cristão, sendo um portador da santidade de Deus, sou um testemunho vivo sobre quem Ele é. Senhor, que a tua santidade se faça presente na minha vida, que ela seja cada vez mais vista. Me ajuda, por favor. Sozinho eu não dou conta. E não dá mesmo, por quê? Não dá para você criar santidade em você mesmo. Ninguém consegue. Mas continua aqui. Versículo 10a agora. Venha o teu reino. Senhor Pai, por favor, ajude-nos a submeter nossa vida ao teu senhorio e almejar a consumação do teu reino. Submeter a minha vida a Deus, quando ele fala de submissão à vida, essa ideia de venha o teu reino, é que o seu reino se instale na minha vida em primeiro lugar, dominando todos os aspectos do meu viver, preenchendo todas as questões da minha vida, transformando tudo que precisa ser transformado. A mente precisa ser transformada, o coração precisa ser transformado, o bolso precisa ser transformado. A visão sobre o mundo precisa ser transformada. A visão política precisa ser transformada. Percebe? Tudo acaba sendo. A visão sobre uma jornada difícil no hospital precisa ser transformada. A visão sobre um luto precisa ser transformada. A visão sobre um nascimento precisa ser transformada. A visão sobre o porquê eu me enfado tanto com o meu trabalho precisa ser transformada. Tudo precisa de transformação. E tudo precisa estar submisso a Cristo. A vida, como todo, precisa dessa submissão a Ele. É pedir para que Deus governe sobre cada aspecto do nosso viver, os nossos afetos, nossas emoções, desejos, pensamentos, compromissos. Mas é também pedir para que o reino de Deus seja efetivamente consumado. Quando o reino de Deus for efetivamente consumado, queridos, todo sofrimento cessará, toda injustiça cessará, toda a morte cessará. A morte cessará, ela não terá mais efeito prático. A morte já foi vencida, mas ainda lidamos com seus efeitos. Pedir para que o reino de Deus seja consumado é pedir para que uma vida futura de justiça e paz seja iniciada. E eu acho que todo mundo almeja, quer e deseja isso, não é verdade? Próximo ponto. Pai, por favor, ajude-nos veja bem, ajude-nos a acatar a tua vontade como o Senhor Jesus a acatou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui o bicho pega bastante, porque se você parar para pensar, essa foi uma dos elementos da oração modelo que o Senhor Jesus mesmo orou. Você se lembra onde? Você se lembra quando? No Getsemane. Pouco tempo antes de ser o quê? Traído, julgado e crucificado. Senhor, se possível, afasta de mim, Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aceitar a vontade do Senhor, aceitar a vontade de Deus como o Senhor, do Pai, como o Senhor Jesus a aceitou. Olha só o comentário do Keller aqui, muito interessante. A menos que estejamos profundamente certos de que Deus é nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade. Alguém há de perguntar, como podemos ter certeza de que Deus é digno de confiança? A resposta está no fato de ser esse trecho que a gente acabou de ver agora, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ser esse o trecho da oração do Senhor que o próprio Jesus orou no Getsemane, sob circunstâncias muito mais devastadoras do que qualquer um de nós enfrentará na vida. Por mais difíceis sejam as circunstâncias que eu e você enfrentemos, com todo respeito a você que sofre muito, a tragédia de Jesus foi maior. Ok? A tragédia do Senhor Jesus foi maior. E é por isso que nós temos nele um sacerdote que sabe se compadecer, que é capaz de se compadecer das nossas dores, porque ele foi versado em todo tipo de sofrimento.
sob circunstâncias mais devastadoras do que qualquer um de nós enfrentará. Ele se submeteu à vontade do Pai em vez de seguir seus próprios desejos. E isso nos salvou. A rendição do Filho à vontade do Pai, custando a sua dor e sofrimento, todo o escárnio, tudo aquilo que Jesus viveu, todo aquele horror que ele viveu, me salvou, te salvou, nos salvou. E o Keller continua, não está na sua projeção, mas eu acho importante ler. Se não pudermos dizer, seja feita a tua vontade do fundo do coração, jamais teremos paz. Seremos tentados a controlar as pessoas, a controlar o ambiente que nos cerca e a fazer as coisas do jeito que acreditamos que devem ser feitas. Contudo, tentar controlar a vida assim é algo que está além da nossa capacidade, ferindo-nos como se fôssemos lançados violentamente contra rochedos. Eu acho que você já teve experiências de tentativa de controle que não deram muito certo. Fica aqui o alerta. Mas vamos em frente aqui. Pai, por favor, ajude-nos a acatar a tua vontade. Ou melhor, voltando aqui. Então, perceba, fechando aqui, note que essas primeiras petições têm a ver com a primazia de Deus na oração. O foco é Ele, não eu. E como tudo isso impacta a minha própria vida. Mas vamos voltar para a lista aqui. Próximo ponto. Pai, por favor, ajude-nos a discernir nossas reais necessidades, confiando em Tua provisão soberana. Dá-nos hoje o pão para este dia. Santo Agostinho advertiu que o pão de cada dia é uma metáfora para necessidades e não para luxos. Ok? O pão de cada dia é uma metáfora para necessidades, não para luxos. E ele recomendou que essa oração aqui, essa oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, fosse seguida de uma outra oração, em Provérbios capítulo 30, versículo 8, que pede a Deus que não nos desse, ou não nos dê, nem a pobreza, para que nós não o ofendamos, nem as riquezas, para que não venhamos a esquecer dele. Uma boa oração. Ali, capítulo 30, versículos 5 a 8, 5 a 9 de Provérbios, depois você pode ler em casa. Olha só aqui o comentário de Lutero, Calvino, eventualmente Agostinho, sintetizado pelo Timothy Keller. Lutero vê também uma dimensão social nessa oração. Esse tem um outro aspecto. Esse pão de cada dia também tem, essa oração também tem um aspecto social, uma dimensão social. Para que todos recebam pão de cada dia, deve haver uma economia pujante, um bom nível de emprego e uma sociedade justa. E é por isso que os cristãos devem lutar. É assim, essa é a chave que deve nos fazer escolher os nossos políticos, senhores e senhoras, e senhoritas. Gente que vai trabalhar da melhor forma para que, sim, haja uma economia pujante, um bom nível de emprego e uma sociedade justa. E eu gostaria de desafiar você a ler a nossa realidade para ver se isso está acontecendo no Brasil hoje. Para que, quando nós tivermos eleições novamente, você faça movimentos necessários, eventualmente, e pare de abrir espaço no seu coração para paixões completamente tolas. Que não se escolhe político por paixão, se escolhe aquele que tem a melhor proposta de governo e vai cumprir, vai tentar cumprir essa proposta. Nós, cristãos, não temos o direito de deixar que o nosso coração seja sequestrado por manipuladores políticos, mentirosos, ladrões, sejam eles de que espectro político for. Não temos o direito de deixar o nosso coração ser sequestrado. O nosso coração tem que ser sequestrado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. É Ele quem baliza as nossas decisões. É de palavra aberta, de Bíblia aberta que nós decidimos. Pare de crer em mentirosos. Pare, por favor, pare. O cristianismo foi tomado por uma loucura nos últimos anos. Os cristãos, a cristandade, não o cristianismo, perdão. Precisamos ser resgatados dessa insanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso não estava no meu script. Eu creio que é coisa do Espírito. E se não for, você pode vir falar comigo, a gente conversa. Em tom de ameaça, ele faz uma advertência quanto ao poder dessa petição sobre todo aquele que pratica a injustiça. Que estejam conscientes da intercessão da igreja, que está clamando para que o pão de cada dia seja dado, e que cuidem para que essa petição da oração do Senhor não se volte contra eles,
Para Lutero, portanto, orar pelo pão nosso de cada dia é orar por uma ordem social próspera e justa, nos termos de Deus e não nos termos dos homens. Pai, por favor, ajude-nos a ministrar perdão com a mesma graça que tu nos perdoas. É difícil, não é? É difícil. Essa petição foca os nossos relacionamentos vertical com Deus e horizontais, o próximo, o outro. Nós precisamos sempre partir dessa questão envolvendo perdão da seguinte premissa: eu sou totalmente carente do perdão de Deus. Eu fui muito perdoado por Deus. A minha culpa custou a morte do Filho de Deus. Essa é a premissa que deve balizar a minha disposição de dialogar sobre perdão na minha vida. Porque quando eu entro numa situação em que eu preciso liberar perdão para alguém, eu já tenho a base, eu já tenho o exemplo, eu já tenho a bênção do perdão na minha própria vida instalada. Sendo, queridos, tão carentes de perdão, teríamos nós o direito de sonegar perdão a quem quer que seja. Eu entendo que é trabalhoso, eu entendo que é doloroso muitas vezes, eu entendo que perdoar é um processo complexo muitas vezes, mas a questão toda é: eu preciso me entregar a Ele, eu preciso abraçá-lo, e dure o tempo que durar, eu preciso persegui-lo com afinco, crendo que, ao final, Deus me sustentará, me ajudará e curará o meu coração ao ponto daquela ofensa não mais fazer nenhuma espécie de estrago na minha vida. Perdoar é assumir o dano. Eu assumo o dano. Um dano foi feito para mim e não há como repará-lo. Essa história de que dinheiro repara tudo é uma mentira do capeta. Todo mundo acha que dinheiro dá um jeito em tudo. Dá nada. Não dá. Um seguro de vida não traz o seu querido de volta. Ele minimiza os desconfortos da ausência no que diz respeito às questões materiais, mas jamais vai compensar uma ausência. Jesus atrela firmemente nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. A dinâmica funciona nos dois sentidos. Se não enxergarmos nosso pecado e não buscarmos o perdão de Deus, buscarmos o perdão radical de Deus, seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm injustiçado. Portanto, a amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. Também significa que, se guardamos rancor, devemos perceber, e aqui eu peço a sua atenção, devemos perceber a hipocrisia de buscar o perdão de Deus para os próprios pecados. Vou repetir essa última frase aqui. Também significa que, se guardamos rancor, devemos perceber a hipocrisia de buscar o perdão de Deus para os próprios pecados. Resolva o teu rancor para ontem. Entre no processo. Porque não adianta querer pedir para Deus santidade, santificação, sem essas resoluções íntimas do coração. É hipocrisia. Você não vai ter resposta. Eu não estou falando de salvação aqui, eu estou falando de santificação. Eu estou falando de portar a imagem santa de Deus na sua vida, ao ponto dele ser glorificado. Difícil, né? Impossível? É impossível, queridos? Se fosse impossível, o Senhor Jesus não teria proposto essa oração. A questão é: nós estamos dispostos a fazê-la? Estamos dispostos a entendê-la? Estamos dispostos a perceber a beleza que há nela, a despeito dos desafios imensos que ela nos apresenta? Essa é a questão. Voltando à lista, já estamos terminando. Por favor, Pai, por favor, ajude-nos libertando-nos do mal que está em nós e protegendo-nos do mal que está fora de nós. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa ideia de que nós precisamos
o tempo todo dessa investigação no nosso coração, sermos honestos diante de Deus sobre quem nós somos, quais são as nossas disposições. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, a Evelyn falou sobre pecado, e ela mencionou em algum momento, o pecado não é uma coisa genérica. Senhor, perdoe-me pela multidão dos meus pecados. Ô, piedade miserável essa, né? Se você chegar para uma pessoa da rua e falar assim, você é um pecador, provavelmente ele vai falar, sou, não gosto que você fale desse jeito, mas eu sou. Ele vai admitir. As pessoas não têm dificuldade de admitir que são pecadoras. O que elas têm dificuldade de admitir qual é o pecado. Eu sou ganancioso, eu sou imoral, eu sou corrupto, eu sou mentiroso, eu sou manipulador. Essa é a dificuldade. Porque quando você dá nome aos pecados, você é tratado. A proposta é que haja tratamento. Quando você dá um nome genérico para ele, você aparentemente confessou, mas eu sou iracundo, eu sou orgulhoso. Se você é orgulhoso, você tem que tratar do seu orgulho. Se você é iracundo, você tem que tratar com a sua ira. Se você é ganancioso, você tem que trabalhar com a sua ganância. Percebe? Qual é o pecado? Livra-nos da tentação, ou seja, ajude-nos a entender as disposições, aquelas coisas que nós estamos quase, aquele anzolzinho de prata que fascina os nossos olhos, porque tem uma minhoca saborosíssima ali. Ok, eu sei que minhoca saborosa é meio estranho. Mas você entendeu a analogia. Sempre tem uma isca que te fascina. Eu falei, Senhor, eu preciso entender por que essa isca me fascina tanto e tem a ver com as disposições do meu coração. Precisamos lidar com isso. E também pedir aqui a proteção de Deus para o mal que está fora de nós, porque há muito mal fora de nós. Mal que nós não controlamos, mal que tenta nos atingir. Um mal do qual você e eu somos preservados de formas que nós sequer sabemos. Sequer sabemos. Quantos males, você só vai ter uma ideia, provavelmente, dos males dos quais você foi poupado na eternidade, quando você entrar, der de cara com Jesus e falar, Senhor! Ele falou, rapaz, vem cá, vamos tomar um café, eu vou te contar umas histórias. Vai ficar muito claro a dimensão do cuidado de Deus. Quando você puder, tiver um tempinho, leia um dos livros da série das Crônicas de Nárnia, chamado O Menino e Seu Cavalo, o Cavalo e Seu Menino. Você vai entender o que eu estou falando aqui. É uma história muito interessante ali. E por fim, Pai, por favor, ajude-nos a descansar tranquilos na certeza da Tua suficiência. Foi dito agora há pouco, eu não sei se orando, não sei se foi o Udo orando pelo Felipe, pelo Luca, mas essa ideia da luta de um menino que tem que mudar com os pais de país, tem que deixar os seus amigos, e toda essa dificuldade que vem nesse momento da vida. E o que o Luca vai ter que ser ensinado nesse momento do viver dele é que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Como isso se apresenta na vida de uma criança de 10, 11, 12 anos de idade? É um desafio, mas Cristo é suficiente também para ele nesse momento da sua vidinha. E esse pai e essa mãe precisam comunicar e exemplificar essa suficiência de Cristo na vida do Luca. Orem pela família Neves, eles têm muitos desafios ali pela frente. E por fim aqui, note, a oração é feita na primeira pessoa do plural. Somos nós que pedimos. Pai nosso, dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui essa oração, pedindo que Deus nos livre da nossa alienação, faz muito sentido. Aqui eu preciso ser liberto da alienação em relação aos meus irmãos, em relação à luta dos meus irmãos, em relação às questões que dizem respeito aos meus irmãos. É por isso que nós tivemos esse momento de orar pela família da Anne. Porque eu não quero ficar alienado sobre o que está acontecendo com vocês. E, aliás, Anne, eu quero dizer para vocês que a gente quer entender como a gente pode ajudar mais vocês. Marcelo, queremos entender como a gente pode ajudar mais você e sua família. Marcelo e Cláudia, porque vocês também têm lutas. Como é que a gente pode fazer além de orar? Suzy,
Como é que a gente pode fazer para ajudar você e pastor Josué nesse momento de vale também? João e Arinha, passando por um vale difícil também. Vocês têm reparado que o João e a Arinha não estão no culto? Estão nos assistindo agora. Beijos, queridos. Saudades de vocês. Se vocês estiverem por aí nos assistindo, deem um pitaquinho no chat lá e o pessoal vai... Já deram um pitaquinho no chat? Não? Deem um pitaquinho no chat. Por quê? Porque a Arinha está com problemas de mobilidade, precisa fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. E tem sido um vale complexo para chegar na liberação dessa cirurgia. Queremos nos identificar não só com o sofrimento do outro, mas também com as alegrias. E há algumas jornadas que são mais longas. Tenhamos a disposição de andar todas elas, à medida que o Senhor nos convidar a participar disso. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa viagem para a Espanha, conversando com uma pessoa, não de Granada, mas de Barcelona, quando nós estivemos por lá, brasileiro que mora lá, ele falou: André, a igreja é muito boa, a igreja aqui é muito querida, muito, muito joia, mas nós temos uma dificuldade aqui. As pessoas só se veem no culto. Deixai que os pequeninos corram e gritem, e no momento certo Deus vai cuidar deles. Legal, sabe o que é? É que eles estão em grupo, eles estão se sentindo à vontade. Não precisa ficar dando pito. Pai, mãe, não fique dando pito. Oriente, mas não precisa ficar dando pito por causa disso, ok? Deixa os caras. Mas ele falava o seguinte: termina o culto, André, as pessoas vazam. Ninguém convida você para ir na sua casa. As pessoas só marcam encontros em lugares públicos. É uma característica da cultura e a gente sente falta daquela comunhão, daquela coisa de estar junto, daquela coisa de dividir a carga, sabe? Eu entendo. Louvado seja Deus, porque ainda que o pastor passe do horário e as crianças fiquem gritando, vocês ainda ficam mais uma meia hora, 40 minutos aqui conversando entre vocês. Isso mostra que a gente ainda está com esse espírito de comunidade ainda aquecido. Não se tranque no seu mundinho, pelo amor do Senhor. Reparta as cargas, viva o seu drama. Nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. Se você se trancar no seu mundo e ficar encapsulado na sua vida, você não vai crescer, você não vai ser ajudado, você não vai se desenvolver. Todos nós precisamos de ajuda. Faça isso. Nós precisamos acordar. A oração aqui é comunitária. O Senhor nos convida a participarmos comunitariamente dessas intercessões. O viver comunitário implica orarmos juntos, clamarmos juntos, sofrermos juntos, pedirmos juntos, andarmos juntos. Por fim, sendo assim, a oração não é algo estritamente privado. Tem o seu aspecto, mas não é só isso. Sempre que possível, devemos orar em companhia, não em companhia de outras pessoas, tanto de maneira formal na adoração comunitária quanto informal. Por quê? Se a essência da oração é manter uma conversa com Deus, e se o seu propósito é conhecê-lo mais a fundo, então a melhor maneira de fazer isso é em comunidade. Senhor, livre-nos da alienação sobre tudo isso. Essa é a oração.